Graça e paz, irmãos, boa noite. Que bom que nós podemos estar juntos nesta noite para cultuar ao nosso Deus. Irmãos, duas comunicações importantes que nós não podemos esquecer esta semana. No final da semana é nossa celebração de aniversário, não é? 57 anos. Então nós estaremos celebrando com a programação especial que começa no sábado, às 19 horas, no sábado, às 19 horas, no sábado, tá bom? E o nosso orador, pastor Jorge Henrique, estejamos orando por ele, por sua família, que Deus esteja abençoando e trazendo a palavra dele através desse servo do Senhor. Então, você pode convidar os seus amigos, seus irmãos, e nós vamos ter aqui presença de alguns irmãos das nossas congregações. Então será uma festa para a glória do nome do Senhor. No domingo a festa continua na Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, com batismos, depois com celebração da ceia do Senhor e depois com um bolo, né? Um bolo que, irmãos, esse bolo vai estar uma bênção, não é? Eu estou preparando o paladar para experimentar esse bolo. Então, não perca, o bolo será no domingo pela manhã, na EBD. E à noite nós continuamos prosseguindo com a nossa celebração. Durante a semana, nossos encontros de PGM, então não deixe de participar. E esta semana, os irmãos podem acompanhar no nosso boletim, no nosso calendário do ano, do mês, aliás, o mês de agosto. Nós temos os 3 dias, obrigado meu irmão, isso é bênção. Nós temos 3 dias de jejum e oração, dia 6, dia 7, dia 8, jejum de oração de 12 horas, estejamos nesse período clamando pelas nossas conferências, por todas as nossas metas, nossos alvos que estão aí sendo colocados diante de Deus. E nós temos no dia 18 a nossa vigília de oração. Nós vamos fazer nesse mês de agosto, nossa vigília de oração na EBD. Dia 18, nós já recebemos o comunicado de alguns irmãos que estarão viajando, devido ao final de semana prolongado, e então nós vamos fazer a vigília no domingo pela manhã, tá bom? No dia 21, nós estamos com 24 horas de oração, a muralha de oração. Então, depois, os irmãos estarão sendo procurados para colocar o seu horário, e assim nós estaremos avançando para a glória do nome do Senhor. Dia 24, encontro da juventude, e no dia 31, o encontro dos homens e também da MCM, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, essa é a nossa programação do mês de agosto. Você que é da igreja, esteja atento nas nossas redes sociais. Você que é o nosso convidado também, está convidado a participar dos nossos encontros nessas atividades, tá bom? Me libera. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 23. Nós estamos caminhando nessa exposição do livro de Atos, que é um livro com muitos ensinamentos, e nós estamos acompanhando o trabalho da equipe do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Primeira viagem missionária foi bem sucedido, a segunda viagem missionária está sendo uma bênção também, gerando igrejas poderosas na comunhão com Deus, como a Igreja Batista, olha, já estou dando a denominação da Igreja da Tessalonicenses, a Igreja Batista dos Tessalonicenses, então, fato falho. A Igreja dos Tessalonicenses, uma igreja muito participativa e evangelizadora, a Igreja dos Filipenses, a Igreja de Bereia, né, a igreja que comprovava nas Escrituras aquilo que era lhes pregado. E nós vamos acompanhar hoje como foi a atuação de Paulo ali em Atenas, já que ali ele esteve só pregando a palavra aos filósofos e atenienses.
No capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo 31. Diz as Escrituras, aliás, a partir do 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, se bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Que Deus aplique a palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai maravilhoso, Deus bondoso, graças te damos pela palavra que acabamos de ler, os ensinos que nela se encerram, ó Deus, que o Senhor traga firme e claramente a nossa mente, ao nosso coração nesta noite, que possamos apreender a mensagem específica que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, e que a tua graça se manifeste em restauração, em salvação, em livramento, libertação, em conscientização, Senhor Deus, da nossa missão e do nosso dever como servos e como discípulos de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, obrigado por cada irmão que aqui se encontra presencialmente, obrigado por aqueles que estão acompanhando online, obrigado, Pai eterno, pelos que nos visitam presencialmente, pelos que visitam online, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre todos, e que possamos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, avançar, meu Pai, na compreensão do Teu propósito, e que possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Obrigado, nós oramos pedindo a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos na viagem missionária, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e de sua equipe, no propósito de cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós e, naquela época, aquele grupo de discípulos, aquela geração de discípulos. E qual é a ordem? A ordem, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, não, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então esta é a missão da igreja. E o apóstolo Paulo, junto com Silas, eles começaram essa segunda viagem missionária. Você pode observar aí em Antioquia, esse é, digamos assim, o quartel-general das viagens missionárias. Esta é uma igreja missionária. Antioquia, colocada pelos estudiosos de igreja como a igreja missionária. É aqui que Deus chama os discípulos e designa esses discípulos para fazer a obra que Ele determinou, o Espírito Santo.
O apóstolo Paulo, então, com sua equipe, vai pelas cidades onde, na primeira viagem missionária, eles plantaram igrejas. Derbe, Listra, Icônio, em todas essas cidades já havia uma igreja. E Paulo e sua equipe passam por essas igrejas, fortalecendo os irmãos, estimulando os irmãos a perseverarem na fé. Mas há uma questão, é que aquela equipe ela queria alcançar novos territórios. E eles tentaram ir a vários outros lugares. Eles tentaram, você pode observar, esses nomes grandes no mapa, por exemplo, Frígia, Ásia aqui no meio, e você tem Galáxia, Capadócia, Macedônia, Acaia, eram grandes regiões da divisão do Império Romano. Eles tentaram ir para a Frígia e o Espírito Santo não os deixou. A Bitínia fica aqui em cima, o nome não está aqui. Mas eles tentaram ir também a Bitínia, mas o Espírito não os deixou. Quando eles estavam aqui em Troade, o Espírito Santo falou com eles e disse para eles irem a Macedônia. Então eles atravessaram essa parte do mar e chegaram aqui em Filipos, a primeira cidade da Europa, a ouvir o Evangelho. De Filipos, a igreja ali se levanta, pessoas se convertem, mas os judeus invejosos, eles perseguem a equipe missionária. Os gentios se mobilizam, prendem, aliás, Paulo e Silas, eles apanham, são presos. Lá, à madrugadas, eles adoram a Deus, Deus milagrosamente os liberta, e então eles dali voltam a encontrar com os irmãos, e os irmãos os mandam para a próxima cidade. De Filipos, eles passam, aqui no meio tem Anfípolis, aqui no meio tem Anfípolis, eles passam também por Apolônio e chegam a Tessalônica. Aqui eles manifestam o poder do Evangelho, muito acontece ali na casa dela. Os tessalonicenses, eles são referência para nós como igreja, e aqui eles são perseguidos novamente, eles vão para Bereia. Em Bereia, pregação do Evangelho, discípulos se convertendo, igreja estabelecendo, perseguição acontecendo. É esse ciclo na viagem missionária do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Os irmãos de Bereia, então, você pode acompanhar aí no capítulo 17 de Atos, os irmãos de Bereia mandam Paulo para Atenas, só que Silas e Timóteo ficam aqui em Bereia. Então, nós estamos em Atenas, onde onde Paulo aguarda Timóteo, e Paulo manda um recado por aqueles que os levaram a Atenas, para que Timóteo e Silas vá logo ao seu encontro. Bom, há uma questão muito interessante que Paulo, passando por Atenas, ele vai às sinagogas, prega o Evangelho, e ele percebe que a cidade é uma cidade profundamente idólatra. Há os estudiosos, há escritores antigos que dizem que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que encontrar uma pessoa, para você ver o tanto de imagens levantadas a supostas divindades que eles tinham na cidade. Então a cidade era profundamente idólatra, e o texto no versículo 16 diz que o espírito de Paulo se revoltava em face daquela idolatria dominante na cidade. Ora, a questão da idolatria de Atenas, ela revoltava o coração de Paulo, porque ele conhecia a verdade. Na verdade, esse é o sentimento que todos nós que conhecemos Jesus devemos ter diante da idolatria, diante de um movimento ou diante de ações que estão buscando idolatrar aquilo que não é Deus, adorar aquilo que não é Deus, tirar Deus da vida das pessoas. E Paulo então se sente assim impulsionado a falar do Evangelho. Bom, há uma coisa interessante quando nós pensamos na idolatria, é que Deus lá no capítulo 20 de Êxodo, ele fala para ninguém fazer imagem de esculturas do que tem no céu ou na terra, para não adorar, para não criar representação de Deus, do próprio Deus. E no primeiro mandamento ele diz para não ter outro Deus além dele. Deus,
o Deus que libertou Israel, que é o Deus de todos os seres humanos, esse Deus é único e ele busca ser adorado por todos. A questão da idolatria, ou a questão da adoração àquilo que supostamente é uma divindade, qual é o problema disso para a vida das pessoas? É que as pessoas, quando adoram outro, que não é o verdadeiro Deus, elas desviam a sua fé verdadeira do verdadeiro Deus. Ao longo da história do povo de Israel, eles buscaram ser fiéis a Deus e ao mesmo tempo viveram sendo tentados a estar afastados de Deus, a cultuar como as nações pagãs cultuavam. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles tiveram uma vivência com aquela nação e ali eles tinham um encontro, ou percebiam o povo egípcio adorando várias divindades. E no meio desse tempo que ali eles passaram, muitos não conseguiram apreender quem é o verdadeiro Deus. Quando Deus se encontra com Moisés e se revela a Moisés como o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus que vai libertar Israel, além de todas as desculpas que Moisés deu, ele faz uma pergunta, ele diz: qual é o teu nome? Porque eles vão me perguntar qual é o teu nome. Agora, por que Moisés está perguntando qual é o nome de Deus? Porque lá no Egito, os deuses tinham nome. Então, naturalmente, ele quer saber o nome de Deus e naturalmente vão perguntar a ele: que Deus é este? Qual é o nome desse Deus? E Deus dá uma resposta para Moisés que tem uma significação muito profunda que nós não vamos explorar agora. Mas uma coisa Deus deixa muito certo. Deus diz: eu sou o que sou. Disse mais ainda: dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. É interessante que, considerando apenas o que temos na nossa língua portuguesa, não o hebraico mais profundamente, precisaríamos de mais tempo, mas quando eu olho para a expressão eu sou o que sou, imagine o contexto. Várias imagens sendo adoradas como Deus, até o jacaré era adorado como Deus, o rio Nilo adorado como Deus, e o próprio faraó adorado como Deus, entre outros. E aí Deus diz assim: eu sou o que sou, eu sou de fato o que sou Deus. Quando perguntarem que Deus é esse, como é o nome desse Deus, diz, o eu sou, né? E nós vamos percebendo no Novo Testamento, é o que era, o que é e o que há de vir. Esse é esse Deus. Eu que sou, o nosso Deus não existe, Ele é. Antes de qualquer coisa, Deus é. Então Deus não tem um princípio e um fim, Ele é autoexistente. E é isso que Ele está dizendo para Moisés. Agora, no Antigo Testamento, nós vamos perceber, irmãos, que muitas pessoas deram uma designação para Deus a partir da sua experiência com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, Deus me curou. E essa semana, conversando com alguns candidatos a batismo, quem é Deus para você? Deus é o meu pai. Por que Deus é seu pai? E uma das irmãs diz assim: quando eu estava no hospital, eu ainda nem criei em Deus, eu só ouvia falar, o encontro do PGM lá na minha casa, e eu ouvia, e eu estava no mundo, mas eu escutava ali a mensagem. Quando eu estava no hospital, na pior, eu orei a esse Deus, e eu disse: o Senhor é Deus, meu Pai, me tire dessa situação. E Deus restaurou ela, e Deus está trabalhando a restauração plena no corpo dessa irmã, e ela diz: Ele é o meu pai, é o pai que me socorre nas horas difíceis. Então essa é uma experiência pessoal. No Novo Testamento, muitas pessoas tiveram experiências com Deus e deram por isso um nome para Deus. Por exemplo, eu coloquei aqui uma sequência, tem 2 nomes gerais: Criador, Todo-Poderoso, Poderoso e Forte. Mas aí nós temos uma sequência de composição de nomes com aquele Yahvé ou Jeová, né? Quando Abraão estava ali para sacrificar o seu filho, Isaac, e ele pergunta, nós temos
tudo aqui para fazer o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão diz: Deus proverá, Jeová Jiré. Então é isso aí, o Senhor proverá. Então o Senhor é o Deus da providência, é o Deus que supre, e aí Deus proveu realmente. O Senhor que sara, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor que santifica, o Senhor é a nossa paz, não é? O Senhor é a nossa justiça, o Senhor dos exércitos. Imagine a experiência do exército de Israel, um povo que ainda não estava acostumado com as guerras, e então eles passam a batalhar com nações que já são preparadas, e Deus os conduz nas batalhas, e esse povo diz: eles têm exércitos preparados, mas nós temos o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos batalha por nós. E esse povo ia em nome do Senhor dos exércitos e venciam as batalhas. Então, o Senhor dos exércitos tem a ver também com as experiências com Deus. Nós temos os nomes no Antigo Testamento que são compostos com o El, né, que significa Deus. E eu coloquei esse porque eu gosto muito Deus que vê, dessa experiência de Agar, a serva de Sara, não é? Que teve um filho com Abraão, estava sendo humilhada por sua senhora, era escrava egípcia ali, e então ela fugiu com o seu filho, e no deserto, sem água, acabou comida, e eles estavam apenas esperando a morte. Mas ela botou o menino em um lugar e foi um pouco à frente, e lá ela falou com Deus de Abraão. E Deus falou com ela: Agar, o que é que você está fazendo aqui? E ela conversou com Deus, e Deus mandou ela voltar para casa e se humilhar diante da sua senhora, e Deus fez promessas para ela, porque o filho dela era filho de Abraão, ele ia fazer desse filho uma grande nação, dele nasceriam reis. Veja bem, uma escrava egípcia seria avó de reis. E quando termina aquela conversa, ela diz: Deus me vê. El Roi, Deus me vê. Então, essa experiência dela é aquilo que Deus representa no coração dela e para ela. Naturalmente, irmãos, que você pode pensar assim: a nossa experiência relacional, então, ela define Deus. Para mim, ela define Deus, determina quem é Deus para você. Sua experiência relacional com Deus vai determinar quem é Deus para você, muito embora não determine quem é Deus de fato. Deus está muito além da nossa experiência pessoal. Mas quando nós temos uma experiência pessoal com Deus, quando nos relacionamos com Deus, nós experimentamos faces de Deus na nossa vida. Ele é o Deus que cura, curou-me, é o Deus que cura, é o Deus que me socorre nos momentos de aflição, aleluia, Ele me socorre nas aflições. Ele é o meu guia, porque Ele me dá direcionamento, me orienta, é o Deus que me guia. Então, a nossa experiência com Deus, ela nos dá uma porção daquilo que Deus é, mas não determina de fato quem Deus é como um todo. Nós não temos a capacidade de compreender na sua extensão quem Deus verdadeiramente é. No entanto, o apóstolo Paulo, ele ali em Atenas, ele nos dá uma percepção da divindade, de quem é Deus. Ele está passeando na cidade e ele vê aquela porção de altares, e ele identifica um altar com um nome ao Deus desconhecido. Alguns escritores contam um pouco dessa história. Por que um altar ao Deus desconhecido? É porque eles adoravam tanto Deus que eles, de repente, pode ter um que eu não conheço, vamos botar aqui ao Deus desconhecido. Na verdade, alguns dão uma tradição de séculos antes de Cristo, que no século IV antes de Cristo, Atenas passou por uma praga, uma enfermidade geral, uma pandemia na cidade, digamos assim, e todos os deuses que eles rogaram e sacrificaram, nenhum deu solução. Então eles souberam que tinha um sábio lá em Creta, e aí eles mandaram buscar esse sábio, e esse sábio disse para eles, e orientou eles fizeram um sacrifício para Deus, e aí a praga foi curada da cidade. E então eles
perguntaram para esse sábio qual era o nome desse Deus. Ele disse: Deus, ele não tinha nome, ele não queria criar uma idolatria, e então eles anotaram ao Deus desconhecido. E Paulo então pega esse dado, Deus desconhecido, e começa a sua fala de anunciar o Evangelho e de mostrar quem é o verdadeiro Deus. Você vai observar no texto que Paulo é convidado por filósofos, epicureus e estoicos, a irem para o Areópago, que era um lugar de debate, de conhecimento. E como Paulo estava pregando na cidade essa doutrina, eles, ávidos por conhecimento, eles quiseram saber como que é isso. E então Paulo vai, e é onde ele começa a pregar, e onde ele começa a mostrar quem é Deus. Esta é a pergunta, muitas vezes, no coração de muitos, até talvez de nós, nos momentos de aflição e de dificuldades. Quem é Deus que não me socorre nesta hora? Quem é Deus que não resolve o meu problema? E aí, às vezes, nós, como seres humanos, nós temos a tendência de querer trazer Deus para o nosso mundo e manipulá-lo para dar respostas às nossas inquietações. E às vezes eu fico pensando, Deus fica perguntando assim: meu amigo, quem é tu na fila do pão que quer me forçar a fazer as coisas segundo a tua vontade? Deus é Deus. Então Paulo nos dá um breve relance de quem é Deus. No entanto, ele faz isso depois de perceber a fé diluída daqueles atenienses, diluída em várias divindades. E aí nós podemos aprender, irmãos, que fé diluída é fé que duvida. E fé que duvida não é fé. Eu gosto muito do dicionário que dá um significado para essa palavra diluída, que ele diz que não há concentração, ou seja, não é concentrada a fé no único Deus. Quando você pega um sabão concentrado, ele tem um poder maior, um sabão que tem só um pouquinho da essência, então ele é superficial. Então uma fé diluída é uma fé que ela está dividida em várias coisas. Há um domingo desses eu dei uma pesquisa para os irmãos, que no Brasil nós temos mais de 60% dos brasileiros, eles cultuam mais de uma religião. São politeístas, tem mais de um Deus, porque cultuam mais de uma religião. Estão no domingo da igreja evangélica, é gospel, mas na semana estão com seus cristais, esoterismo, trazendo força para dentro da sua casa, trazendo energia, para suas casas. Às vezes estão em um lugar, em um candomblé, mas nas festas especiais estão lá na igreja evangélica e até ofertam na igreja evangélica. Estão no catolicismo, mas também estão no espiritismo. Então, essa fé diluída, ela termina se descaracterizando como fé. Por quê? E essa é a questão que Paulo levanta. Porque a Bíblia, em Hebreus, a Bíblia diz, capítulo 11, versículo 1, que fé é certeza, fé é convicção. Então eu não posso demonstrar fé em Deus e ao mesmo tempo fazer uma promessa para uma outra coisa, que eu acho que pode resolver também o problema, Eu não posso pedir a proteção de Deus, mas eu vou colocar aqui um pezinho de coelho aqui no meu carro, que é para me impedir das batidas, dos acidentes. Então eu estou dividindo a minha fé diluída. Isso não é fé, é dúvida. Então o apóstolo Paulo vai trazer um sermão muito profundo a respeito de Deus. Quem é Deus, afinal de contas? Paulo começa dizendo: Deus é o Criador. Deus é o Criador. E isso mexe muito com os epicureus panteístas, quando eles dizem que a flor é Deus, a árvore é Deus, e Paulo está dizendo: não, Deus é o Criador de tudo. Você vê no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Deus, Ele fez tudo.
Então, não há nada que seja comparado a Deus. Não há nada que eu possa, como ser humano, adorar ou cunhar como uma estátua e dizer, esse é Deus. Como os judeus fizeram, os israelitas fizeram no deserto, fizeram um bezerro de ouro e disseram, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Imagine a ousadia, não é? Comparar Deus a um touro, a um boi, a um bezerro. Então, naturalmente que Deus se indignou com aquilo, por isso que Deus diz para não fazermos representações de Deus e olhar para elas como se fosse Deus, porque aí está caracterizada a idolatria. Então, Paulo diz, Deus é o Criador, Ele criou o mundo e tudo que existe nele, e mais, de um só, Ele fez toda a raça humana, e atinge exatamente um orgulho grego, quando se considera uma nação a mais, digamos, top dos tops, por causa do conhecimento desenvolvido ali, e ele está dizendo, olha, vocês são irmãos dos judeus, vocês estão debaixo do mesmo Criador, dos escravos de vocês, e todas as nações provieram de uma só família, de um só casal. Deus fez de um só toda a raça humana. E ele diz, e ele usa um dos poetas gregos quando cita, porque dele também somos criação, somos geração, somos descendência dele, de Deus. E aí Paulo está usando o conhecimento que eles têm, isso é fonte de um poeta chamado Arato, poeta grego. Agora, o que você pode perceber na pregação de Paulo? Deus é o Criador. Bora, se Deus é o Criador, então tudo que é considerado divindade, que vocês colocaram aí como divindade, são apenas coisas criadas, não tem poder algum. Então, Paulo está dizendo, mas esse Deus que é o Criador e que vocês não conhecem, esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que eu anuncio e que eu estou demonstrando e vou demonstrar quem é Ele para vocês. Deus é Criador, esse é um atributo de Deus. A outra forma de conhecermos a Deus é pelos seus atributos, reconhecermos os seus atributos. Deus é Criador. Paulo prossegue, então, ele vai mostrar que Deus também é Senhor. Ainda no versículo 24, ele diz que, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, e a expressão aqui indica domínio, é a ideia de domínio. Esse Deus que é o Criador, que criou todas as coisas, todos os seres, criou o mundo e todos os seres, esse Deus tem o domínio sobre tudo. Eu gosto muito de lembrar a oração de Davi ali em 1 Crônicas capítulo 29, no versículo 12, ele diz assim, tu dominas sobre tudo, tu dominas sobre tudo, esse é o Senhor, Deus é esse que criou e que domina, não é o que criou e que deixou solto no mundo, no caos. Deus criou e domina, e Ele mantém conforme a sua vontade. Ele é o Senhor. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus, inúmeras vezes, Ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, e não divido minha glória com ninguém. Eu sou o Senhor, e não me deixe subornar por nada. Eu sou o Senhor. Deus, Ele se mostra como o Senhor. Quando ele conversa com Moisés, ali diante da sarça ardente, ele diz assim, que ele foi conhecido pelos patriarcas como Deus Todo-Poderoso, Deus que faz coisas, que tem poder para fazer o que quiser. E ele diz, mas eu quero ser conhecido como Senhor, quero que vocês me conheçam como Senhor. E a ação de Deus ali no Egito e o julgamento deles sobre as supostas divindades egípcias demonstra exatamente isso. Eu tenho domínio sobre isso. Eu comando esse mundo. Eu faço o que eu bem quiser, porque eu sou o Senhor de todo o universo. Talvez você não vai ter a percepção do que isso significa para nós, mas
Oro para que Deus nos guie a ter os nossos olhos abertos para entender o fato de que, sendo Deus Criador, Ele nos criou. Sendo Ele o Senhor, Ele tem domínio sobre nós e sobre tudo que está ao nosso redor. Inclusive, Ele conhece o que está dentro de nós e dos nossos corações. E como o Senhor, Ele dá ordens, Ele notifica, Ele determina. E é por isso que Paulo, lá no versículo 30, ele vai dizer: esse Deus, Ele notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. É uma expressão de autoridade. Ele notifica, Ele dá ordem para que todas as pessoas em todos os lugares, elas se arrependam dos seus pecados e dê crédito e confiança àquilo que Deus preparou através de Jesus Cristo. Nós vamos ver ainda hoje. Mas é importante que Paulo está dizendo assim: olha, Deus é que manda, Deus é o Senhor, Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Eu acho que é interessante, estava olhando e preparando essa palavra, e quando chega nesse momento, se um grego fizesse uma boa reflexão, poderia dizer: então foi o Deus de vocês que fez os romanos dominarem sobre nós. Foi. Quando a gente lê lá em Daniel, você percebe que Deus dá a visão, e Deus mostra como a sucessão dos impérios iria acontecer, e como todos iriam se reerguer e iriam cair, porque Deus, Ele é o Senhor. Ele mostrou isso claramente a Nabucodonosor, que olha para as suas conquistas e diz: olha o que eu conquistei com a minha mão. E Deus disse: não foi você, fui eu quem te dei, e também vou tirar. Entendeu? Então Deus domina sobre tudo. Então nossa relação com esse Deus não é uma relação de camaradagem. Oh Deus, entende aí, ó, estou errando aí, mas está entendendo. Ele é o Senhor. Você percebe que um Deus que é Senhor de tudo, é um Deus não só que pode fazer o impossível para você, mas com você também. Deus pode fazer com você aquilo que Ele bem quiser, porque Ele é o Senhor. É Ele que criou você e a mim. Assim Paulo se expressa. Em terceiro lugar, Paulo diz que esse Deus, Ele é, além de Criador, de Senhor, Ele é independente, um atributo incomunicável de Deus. Ninguém além de Deus é independente. Deus é independente. Ele diz: esse Deus, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não se pode enclausurar Deus, não podemos ter Deus em um templo. Não podemos ter Deus apenas em um templo, isso que eu quero dizer. Não podemos dizer assim: Deus está ali, olha, vá hoje lá no templo, que Deus hoje vai fazer milagres. Só lá no seu templo? Não, Deus está em todo lugar. Então Ele está fazendo neste momento milagres em vários lugares do mundo. Deus está salvando vida nesse momento em vários lugares do mundo. Deus está curando pessoas em vários lugares do mundo neste momento. Deus está dando livramento a pessoas em vários lugares deste mundo, pessoas boas e pessoas ruins, porque Deus é independente e Ele faz o que Ele quer para quem e com quem Ele quiser. Ele não segue ordens, Ele é independente, Ele não está submisso a nossas regras, Ele nem sequer habita onde nós queremos que Ele habite. Ele decide para onde vai, e Ele decidiu. Ele diz assim: eu vou habitar no coração do ser humano através do meu Espírito. Eu vou colocar o meu Espírito do ser humano para que ele me obedeça. E enviou Jesus, e a palavra nos ensina que todo aquele que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus, através do seu Espírito, vem para dentro de si. Deus é independente. Paulo prossegue dizendo: Ele não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Perguntei a um dos meninos, quem é Deus? E ele disse: Deus é isso para mim. Eu digo: mas como assim? E aí ele explicou assim, ele disse: Deus não tinha por que se importar comigo. Deus não precisava se importar comigo, mas Ele se importou, e Ele me salvou.
Eu acho isso incrível e uma percepção muito bíblica, porque Deus, na sua independência, Ele de fato não precisa se importar conosco, mas por amor Ele se importa. Ele decidiu amar-nos ao ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós e nos dar a vitória eterna sobre o mal e a alegria e a perspectiva da vida eterna para a glória do nome dEle. E nós, quando estivermos na presença dEle, devemos lembrar que Ele é que é. Nós recebemos apenas da sua graça maravilhosa. Nós não somos, Ele é. Amém? Então Deus é independente, irmãos. Deus não precisa de nós. Nós não podemos fazer birra com Deus. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu não faço aquilo. Deus nem mexe a sobrancelha com isso, né? Porque Deus não depende da gente. E Deus tem planos para nós. Se nós dizemos, não, Senhor, eu não quero fazer o plano que tu tem para mim, Deus vai fazer o quê? Deus vai levantar outro e vai usar outro, porque Deus é independente. Deus não está limitado a absolutamente nada. Uma outra ideia que Paulo deixa muito claro para aqueles filósofos atenienses é que Deus é o sustentador da vida. Deus criou, Deus é o Senhor, Ele tem o domínio, Ele é independente, Ele exerce esse domínio independente de qualquer pressão, de qualquer orientação externa à sua própria vontade, e Ele é quem sustenta. É muito interessante isso dentro da cabeça de alguém que pensa que é alguma coisa, porque Deus, a palavra diz que Deus sustenta, Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Na versão ARA, que coloquei na King James, ela diz que Deus é quem dá vida, a respiração e tudo mais, ou seja, todas as nossas necessidades são supridas por esse Deus. É o Deus que nos sustenta, que sustenta a nossa vida, que sustenta o universo, que sustenta a terra. É Deus que tem nas suas mãos o controle de tudo que acontece. Nada acontece para surpreendê-lo, porque Ele já sabe de todas essas coisas. Deus é o sustentador da vida. E quando nós, em nosso tempo, olhamos para a tecnologia que nos cerca e que está em nossas mãos, e que nos dá acesso a tantas coisas, nós temos que ter o cuidado para não colocar nisso, em coisas, ou até mesmo em pessoas, a nossa fé, para não nos tornarmos idólatras, mas a fé no Deus que sustenta a vida. Todas as nossas necessidades Ele sabe. Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus vem como uma revelação de Deus, a revelação mais perfeita de Deus, para nos dizer que Deus sustenta a vida, mas não só sustenta porque Ele criou e Ele dá essa vida, Ele também propôs uma vida diferente, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, no versículo 28. Aqui nós temos uma expressão que deixa muito claro que fora de Deus, nós somos o quê? Nada, zero à esquerda, milhões de quilômetros à esquerda. Não somos nada distante de Deus, porque além dele dar a vida, o fôlego, Ele sustentar com todas as nossas, suprir todas as nossas necessidades, Ele, é nele que nós vivemos, é nele que nos movemos, é nele que existimos. Há um salmo que diz, Senhor, se o Senhor tirar a respiração do ser vivo, pronto, acabou. Parou de respirar, já era, pode estar com tudo o restante do corpo perfeito, parou de respirar, já era. Deus, Ele sabe de todas essas coisas. O Salmo 139, eu gosto muito desse Salmo, e tem um texto muito, muito bacana, muito, muito profundo, que faz coro com essa palavra do apóstolo Paulo, quando ele está falando da onipresença e onisciência de Deus.
Versículo 5 do Salmo 139, ele diz assim: Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Irmão, quando eu vi esse versículo com uma mente aberta, eu comecei de fato a entender que o propósito da minha vida, ou ele está em Deus, ou eu estou perdido para sempre. Ou eu me submeto ao propósito de Deus, ou estou perdido para sempre. Porque imagine um Deus que põe a mão sobre ti, né? Como diz o versículo: Tu me cercas por detrás e pela frente, ainda põe a mão sobre ti. Para onde é que tu vai, criatura, sem Deus? Para lugar nenhum. É por isso que nós, enquanto seres humanos, nós estamos vagando por lugares, por propósitos, por ideias, por sonhos, que quando não estão alinhados com a vontade de Deus e com a vida que Deus propõe para nós, estamos perdidos. E aí vem todo o adoecimento da alma e do espírito e somatiza no corpo, porque nós queremos aquilo que não é de Deus para nós. Às vezes há coisas boas, mas que não são boas para nós. O que é bom para nós está no domínio de Deus, está debaixo da vontade de Deus, porque Ele é o sustentador. Se nós só existimos nele, quando nós rebelamos-nos contra a sua vontade, nós estamos a caminho da morte. Morte em todos os aspectos que o ser humano possa experimentar. Então, Deus é criador. Paulo reverbera isso para os filósofos. Deus é o Senhor, Deus é independente e Deus é o sustentador da vida. E ele prossegue, irmãos, nesse seu sermão maravilhoso, e ele diz: Deus é soberano, mas é pessoal também. Esse Deus que eu estou pregando a vocês e que vocês não conhecem, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo, olhe bem essa expressão, fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse Deus que é soberano para dizer: olha, essa turma aqui vai ficar neste lugar aqui por 100 anos. Essa galera vai habitar nesse bairro aqui por 30 anos. Esse pessoal aqui, nesse país aqui, por tantos anos. Sabe, uma das coisas que me vem muito à mente ao ler esse texto é que a geopolítica e a geografia do mundo não existe sem a vontade de Deus. O que existe como geografia, os movimentos geográficos e da geopolítica no mundo estão debaixo das ordens de Deus. O mundo que nós vemos hoje não é um mundo de 5 séculos atrás, mas Deus fez todas essas mudanças, porque Deus está levando a humanidade dentro de um planejamento dele. Oxalá que nós nos encontremos dentro desse plano dele, satisfazendo a sua vontade. Ele é soberano, ele define isso, e uma das coisas que mais me deixa satisfeito e tranquilo quando leio esse texto, é que se Deus faz essas mudanças, está aqui em Teresina, faz parte de um propósito de Deus. Você está nesta igreja, faz parte de um propósito de Deus. Quando Deus mudar você de lugar, Deus está querendo ensinar algo para você, que você ainda não aprendeu, mesmo depois de tanto tempo, ou Ele quer que você ensine a alguém para onde você vai. Contanto que nós precisamos entender que as mudanças na vida, nos tempos, nos lugares, estão provenientes da soberania de Deus. Mas Deus é soberano, mas também Ele é pessoal. Ele quer relacionamento conosco. Ele, quando o apóstolo Paulo expressando essa ideia, ele diz que essa divisão que Deus faz dos lugares, os tempos, os limites da habitação, ele diz, é para que esses seres humanos
Busquem a Ele, ainda que seja tateando, ainda que seja olhando algo e dizendo: olha, isso aí, se não existisse um ser acima, inteligente, isso não poderia ser dessa maneira. Deus existe mesmo, não é? A revelação natural de Deus é quando você olha, quando ele diz tateando, possa achar, né? As pistas que Deus tem dado em todas as coisas, inclusive no nosso organismo. Quando você olha para o organismo humano e você percebe as conexões. Gente, Deus deu o peteleco lá no Big Bang, mas Ele cuidou de cada detalhe. Eu estou harmonizando aqui o criacionismo, né? Com a ciência. Então, Deus cuidou de todos os detalhes. Coisas que você olha e você, meu Deus, como que isso acontece? Tem uma mente propositadamente cuidando desses detalhes. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso não é um acaso, gente. Não é um acaso. E aí ele fere os estoicos. Não é isso aí, não é obra do acaso. Tem um Deus inteligente que está trabalhando em cima disso, em cima de um plano que Ele estabeleceu desde a sua criação. Ele criou, Ele domina, Ele sustenta, e Ele é soberano para dizer o que Ele quer, mas também Ele é pessoal, porque Ele vem ao encontro dessa criação, e Ele quer um relacionamento pessoal com você. Amém? Ok, estão cochilando ainda não, né? Então vamos em frente, irmãos, estão atentos, aleluia. Por último, irmãos, Paulo diz assim: Deus é um justo juiz. E é aqui, irmãos, onde talvez o ser humano termina se envolvendo em algo que vai levá-lo para um julgamento que vai ser doloroso para si. Que Paulo vai dizer assim, olha, versão King James, versículo 30, em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, na versão Ara diz, ignorância, né? Mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Isso é uma declaração de um juiz, de um senhor e de um juiz. Ele está dizendo, a ordem é essa, o tempo da idolatria acabou, gente. O Filho de Deus já veio ao mundo, Jesus já veio, e a ordem é um arrependimento de toda adoração, aquilo que não é Deus, e focar exclusivamente no Filho de Deus, em Jesus, porque determinou um dia que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, a justiça de Deus, não é a nossa justiça, mas a justiça de Deus, por meio de um homem que para isso estabeleceu, e quanto a isso ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, a pregação de Paulo aos atenienses é muito profunda quanto àquilo que verdadeiramente é Deus, e ele termina dizendo, esse Deus um dia vai chamar todos vocês para prestar conta disso aqui, gente. E Ele vai julgar, não baseado no que você pensava. Mas eu pensava, mas meu pai me ensinou, foi isso, minha mãe foi... Não, Ele vai julgar sob o princípio da sua justa justiça. E qual é a justiça de Deus? O apóstolo João, quando escreve o Evangelho, ele diz muito bem, Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. A luz brilhou nas trevas, mas os homens preferiram mais as trevas do que vir para a luz. E aí ele vai dizer que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se o homem dizer, não, tudo bem, eu entendo isso aí, mas eu não quero. Como essa semana eu estava conversando com Josélia sobre isso, e é meu laboratório, né? Minha cobaia. E aí dos sermões, e aí a gente começa a conversar sobre isso, e certa vez ela aplicando um estudo com alguém, já aqui em Teresina, e a pessoa entendeu tudo, e ela disse, eu entendo que só Deus é Deus, e que Jesus é o Salvador,
que se eu não crer eu estou perdida, mas olhou bem nos olhos dela e disse: eu não quero. Ok, você não quer, mas lembra que a palavra, a mesma palavra que diz que Deus por amor enviou Jesus, diz que esse Jesus vai voltar como um justo juiz para julgar, e a lei é esta: Jesus veio ao mundo para salvar, morreu na cruz por você. Você crê nele, você está salvo. Você não crê, já está condenado. A Bíblia diz isso. João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê está sob a ira de Deus. O justo julgamento de Deus sobre o pecado será executado. Estejamos mortos ou vivos quando formos chamados. Se mortos, seremos ressuscitados. Se vivos, seremos transformados. Aqueles que creem em Cristo para viver com Jesus, justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas quem não crê será condenado. Este é o justo julgamento. E isso é coisa das igrejas evangélicas, dos protestantes? Não, é a Bíblia. Isso aqui está em todas as Bíblias. É a Bíblia quem nos fala disso. Então, quando Paulo está demonstrando àqueles filósofos quem é o verdadeiro Deus, ele está dizendo: esse Deus que criou, que é Senhor, esse Deus que sustenta, esse Deus que é soberano, que busca um relacionamento contigo, esse Deus vai julgar. Então, enquanto estamos em vida e enquanto temos a oportunidade, Ele nos chama para um relacionamento profundo com Ele. Um relacionamento de arrependimento e de confissão de fé exclusiva. Deus só aceita fé exclusiva, porque Ele deu o seu melhor por nós, o seu próprio Filho, para que nós também pudéssemos dar a Ele o melhor de nós. É por isso que Ele requer adoração em espírito e em verdade. É por isso que Ele diz para buscá-lo de todo o coração, e só assim nós vamos encontrá-lo, porque Ele quer-nos por inteiro, não nos quer apenas na fase ruim ou na fase boa, em todos os momentos. Deus, como disse Paulo aqui nesse texto, Ele está perto de nós. Amém? Irmãos, concluindo então, quem é Deus para você? Você conhece Deus? Você conhece Deus baseado em quê? Nas suas emoções, nos seus sentimentos, na palavra, no relacionamento com Jesus? Deus é conhecido ou desconhecido para você? Porque se Deus for desconhecido, é o caso que Jesus diz que a oração é vã repetição. Porque você ora a alguém que você não conhece. Deus é um pouco conhecido por você? Você é indiferente a Deus? Olha o que Paulo ensinou e pregou ali aos atenienses e a nós também. Ele diz que Deus é criador, portanto, Ele que manda em tudo aí, porque Ele também é Senhor, manda em nós. Às vezes a gente fica relutando em ajustar nossa vida ao propósito de Deus, com poucas coisas se desencarrilham para sempre, a gente fica, Deus não me ouviu. Meu amigo, minha amiga, Deus te ajude. Deus é independente, Ele não está atrelado a nossos rituais, não está atrelado às nossas vontades. Deus não curou a minha filha, então não vou mais servir a Ele. Você vai perdendo. Peça perdão de, Deus, obrigado, porque o Senhor ainda me conserva vivo para te adorar e para experimentar o melhor de ti. Deus é sustentador. Se Ele é sustentador, aquele dinheirão que tu está guardando lá embaixo do colchão não vai salvar a tua pele nos momentos difíceis, não. Cuidado com o cupim, né? Investe isso aí no reino de Deus,
né? Investe em boas ações, ajuda as pessoas, porque logo, logo você vai partir. E para quem será? Né? Para quem será? Deus é quem sustenta. Deus é soberano e pessoal, Ele manda em tudo, Ele determina, e se você observar as determinações de Deus, você vai andar por caminhos que vão alegrar o teu coração, e você vai experimentar o contentamento. Irmãos, não há nada melhor do que você experimentar o contentamento na graça de Deus, porque você pode estar vivendo circunstancialmente algo desfavorável, mas você está contente na graça de Deus, e Deus está ali, como fez com José no Egito, não é? E Deus está ali te abençoando e cuidando de ti. Você sabe que Deus está contigo, mesmo que as circunstâncias digam não, porque Ele se relaciona pessoalmente contigo. Deus é o justo juiz, Ele vai julgar, e nós não temos nenhuma dúvida. A Bíblia diz isso, e é por Jesus. Jesus virá para julgar, não mais para salvar. Aproveitemos esse tempo para um relacionamento profundo de graça e de amor com Ele. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nós possamos crescer, aprofundar o nosso relacionamento com esse Deus tão imprevisível, mas ao mesmo tempo previsível naquilo que Ele diz que eu sou, que está na palavra dEle. Podemos conhecer o que Ele quer que conheçamos, através da sua palavra e através do seu Filho, Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Feche seus olhos, pense um pouquinho nisso que Deus trouxe à sua mente, ao seu coração, e como Deus tem participado da sua vida, não é? Muitas vezes nós estamos deixando de experimentar o melhor de Deus, exatamente porque não deixamos Ele participar da nossa vida. Estamos em angústias, em temores, em lutas, dificuldades, e às vezes até em enfermidades, porque não confiamos nele. Estamos às vezes experimentando altos picos de estresse, de ansiedade, porque não confiamos a Ele. Um Deus que pode tudo, e que você tem a liberdade de ir até Ele e conversar com Ele. É esse Deus que te chama para esse relacionamento vivo, mesmo sendo esse Deus que está além da nossa plena convicção, ou melhor, do nosso pleno conhecimento, porque nossa mente é limitada para isso, mas é um Deus que dá gotas de si a você, a sua experiência relacional com Ele no dia a dia, e te chama para perto de si, para acalmar o teu coração, para te salvar, para dar a você o caminho que Ele tem preparado para ti. Um Deus que é o único Deus nessa magnitude. É para nós nos curvarmos diante dEle todos os dias e nos entregar, e deixar Ele moldar a nossa vida, e deixá-lo corrigir as nossas imperfeições, e ajustar a nosso ser à vontade na sua palavra. Deus amado, Pai misericordioso, olhando quem o Senhor é, apenas neste trecho das Escrituras, pregado pelo apóstolo Paulo aos filósofos e povo ateniense, nós percebemos quanta riqueza, meu Deus, que nem temos como explanar tudo, e nunca conseguiremos, mas o Senhor nos traz à mente e o coração uma clareza muito profunda de que, se nós não estivermos com o Senhor, se nós não nos achegarmos a Ti, uma vez que o Senhor veio ao nosso encontro através de Jesus, e se nós não nos achegarmos a Ti, nós nos perderemos nesta caminhada. Esse Deus que Tu és, pleno,
Criador, Tu és o Senhor de tudo. E nós Te adoramos porque, não obstante a Tua grandeza, o Senhor se importa conosco. E o Senhor nos quer junto de Ti. E o Senhor se alegra quando nós obedecemos ao Senhor e à Tua palavra. O Senhor nos abençoa com aquilo que nós nem merecemos, tão somente porque expressamos o desejo sincero de agradar a Ti, de Te servir com o coração íntegro. Mas nós sabemos, meu Pai, que só conseguimos contigo. Tua força, Teu poder, é o Teu Espírito em nós. Nós sabemos que se o Senhor não nos guiar, nós nos perdemos e sucumbimos às tentações e às ilusões deste mundo. Deus, nós não queremos agir como aqueles filósofos que, ao encerrar esse sermão, eles disseram para Paulo: sobre isso nós te ouviremos outra vez, em outro momento. E a maioria deles não deram coração, a devida importância à pregação da Tua palavra. Mas nós louvamos porque há o registro de Lucas de que o próprio líder daquele conselho se converteu a Ti e outros também. O Senhor moveu seus corações para entender e crer em Ti. Move os corações de todos aqui, Pai, presenciais ou aqueles que estão online, para crer em Ti, como Tu és. Não pelo que o Senhor faz, não pelo que o Senhor responde às nossas preces, mas porque o Senhor é digno, o Senhor é o Deus, o único Deus. Age em nossos corações, Pai, consola aqueles que estão aflitos, angustiados, aqueles que estão com algum desgosto no coração, por alguma circunstância. Peço que o Senhor traga paz, apazigue o coração deles contigo nesta noite e os leva em paz para seus lares, para viverem uma semana na Tua presença, perdoar e serem perdoados, para, Senhor Deus, amarem e serem amados, para viverem a plenitude desse Evangelho, semeando a palavra da verdade no coração daqueles que estão iludidos por esse mundo de pecado. Ó Deus, olha para aqueles que estão aflitos, que estão aqui presentes no templo com alguma enfermidade. Nós cremos que o Senhor cura hoje, como curou no passado, desde que o Senhor criou a humanidade. O Senhor é Senhor e domina sobre tudo. E o Senhor pode alterar e ajustar e corrigir aquilo que por alguma razão está em deformação. Clama ao Senhor, meu Deus, sara os enfermos, perdoa os nossos pecados, renova nossas forças físicas, as nossas forças emocionais, espirituais. Robustece-nos espiritualmente para levarmos durante essa semana a Tua palavra àqueles que não conhecem. Prepara-nos e para nos engajarmos mais na obra da igreja, na obra do Senhor, e protege Teu povo das investidas do inimigo, meu Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre nós porção do Teu Espírito Santo a ponto de nos encher, porque o Teu Espírito está em nós, é verdade, nós cremos. Mas como disse o apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito. Queremos ser cheios, meu Deus, para podermos transbordar sobre aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima semana. Aguardamos todos nos nossos sábados para a nossa celebração de aniversário e nos encontros da semana. Que Deus abençoe a todos. Tem o movimento das cooperações aí. Você não deixe de cooperar. Tire aquilo que está lá embaixo do colchão, abençoe e vamos avançar em nome de Jesus. Abraço. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua